Quando você observa o mundo ao seu redor, já percebeu como as vozes parecem cada vez mais altas e a escuta cada vez mais rara? Há momentos na história em que não é o barulho externo que mais preocupa, mas o silêncio que se instala entre pessoas que já não conseguem se reconhecer umas nas outras. Muitos olham para as divisões de uma nação e perguntam: quem está certo? Quem está errado? Quem vencerá? Mas poucos se perguntam o que acontece dentro do coração humano quando a divisão se torna habitual. Observe isso comigo. Com calma, sem pressa. Há palavras antigas que continuam ecoando quando os tempos parecem confusos. Abra sua Bíblia, se puder, e leia comigo estas palavras registradas em Mateus, capítulo 12, versículo 25. Veja como está escrito: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida não subsistirá. Repare que eu não menciono nomes de nações, não cito sistemas, não aponto mapas. Falo de um princípio que atravessa gerações. Um reino não começa a ruir quando surgem inimigos do lado de fora, mas quando o interior já não consegue permanecer unido. Poucos percebem isso quando leem esse versículo. A divisão aqui não é apenas estrutural, é relacional, é espiritual. Agora observe algo comigo. Antes de uma nação se fragmentar em discursos, ela se fragmenta em corações. Antes de muros visíveis, surgem muros invisíveis. Volte seus olhos para Provérbios, capítulo 13, versículo 10. Leia devagar. Da soberba só resulta a contenda. Veja como a Escritura não começa falando de ideologias, mas de atitudes internas. A soberba fecha os ouvidos. A certeza absoluta endurece o diálogo. Quando cada lar acredita ser o único portador da verdade, a escuta se torna desnecessária e a contenda passa a parecer normal. Quando você compara isso com o que vê hoje em debates, em redes, em famílias, algo muda. Dentro de você não muda. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. A divisão prolongada cansa a alma coletiva. Ela gera vigilância constante, desconfiança contínua, exaustão silenciosa. E quando uma sociedade se cansa de escutar, ela começa a gritar. Não para ser compreendida, mas para não se sentir invisível. Leia agora comigo, Isaías capítulo 59, versículo 14. Observe cada palavra, a justiça é posta de lado e a verdade anda tropeçando pelas praças. Note que o texto não diz que a verdade desapareceu. Diz que ela tropeça. Ela ainda está ali, mas já não encontra espaço firme para se apoiar. Quando a verdade passa a servir apenas a alguns e a justiça se torna seletiva, a confiança se dissolve. E sem confiança, o que mantém uma nação unida além do medo cai. Mas repare, as Escrituras não falam apenas de ruptura. Elas também revelam um caminho diferente. Abra agora em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Leia comigo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Observe este detalhe comigo. Diversidade não é apresentada como ameaça, mas como estrutura. O problema não é ser diferente. O problema é quando a diferença deixa de coexistir e passa a desejar a eliminação do outro. Eu não digo isso para acusar, nem para prever o que acontecerá com qualquer nação. Digo para convidar você a observar o que sustenta um povo. Quando as certezas entram em conflito, o que acontece quando o medo fala mais alto que a escuta? Talvez a pergunta mais importante não seja quem tem razão, mas o que acontece conosco quando deixamos de ver o outro como parte do mesmo corpo. Fique com essa reflexão no coração. Leia novamente esses versículos em silêncio. Observe o mundo, mas observe também a si mesmo. Às vezes, a divisão que mais precisa de cuidado não está nas ruas, nem nos governos, mas nos lugares onde o amor deixou de tentar compreender, se desejar. Compartilhe nos comentários qual palavra das Escrituras mais falou com você hoje. Não para discutir, mas para refletir juntos. E agora, deixe essa pergunta repousar em você. O que mantém uma casa de pé quando as vozes discordam? E o que a faz ruir quando o coração deixa de ouvir?
Perceba algo comigo. Antes de avançarmos mais fundo, quando as Escrituras falam de nações, quase nunca começam descrevendo fronteiras, exércitos ou líderes. Elas começam descrevendo pessoas. Porque uma nação, antes de ser um território, é um reflexo ampliado do coração humano. E é por isso que quando a divisão se aprofunda, ela raramente surge de um único evento, Ela nasce de pequenas rupturas repetidas, aceitas, normalizadas. Observe isso com atenção. Abra sua Bíblia agora no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Leia comigo com calma. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto. Aos seus próprios olhos, poucos percebem a profundidade dessa frase. Ela não descreve apenas a ausência de liderança, mas a ausência de referência comum. Quando cada pessoa passa a ser sua própria medida de verdade, a convivência se torna frágil, não porque as pessoas sejam más, mas porque já não compartilham o mesmo eixo. Veja como esse padrão se repete ao longo da história. Quando o meu ponto de vista substitui qualquer valor coletivo, a união deixa de ser um compromisso e passa a ser apenas uma conveniência. E quando a união depende apenas da conveniência, ela não resiste à pressão. Compare isso com o que você observa hoje. Não apenas em nações, mas em conversas simples, em lares, em comunidades. Algo muda quando ninguém aceita mais ser confrontado, apenas afirmado. Agora observe outro detalhe comigo. A divisão não se sustenta apenas por opiniões diferentes, mas por medos semelhantes. Medo de perder espaço, medo de ser silenciado, medo de ser esquecido. Volte seus olhos para Provérbios, capítulo 29, versículo 25. O temor do homem armas ciladas. Repare que o texto não fala de ódio, fala de temor. O medo cria armadilhas invisíveis. Ele faz que pessoas reajam antes de compreender, se defendam antes de escutar, ataquem antes de discernir. Quando uma sociedade passa a ser guiada pelo medo, o diálogo se torna suspeito e a discordância vira ameaça. E nesse ambiente, a verdade já não é buscada. Ela é defendida como posse. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. O medo aproxima pessoas em grupos, mas afasta corações entre si. Ele cria alianças frágeis e inimigos permanentes. Leia comigo agora, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Observe, a palavra repousa. A ira não surge apenas em explosões. Ela se instala, se acomoda, se torna residência. Quando isso acontece em escala coletiva, a tensão passa a ser o estado natural das relações. E onde a ira descansa, a escuta se retira. Mas repare, mesmo diante desses cenários, as Escrituras nunca dizem que a divisão é irreversível. Elas mostram caminhos de retorno que começam de forma silenciosa. Não com grandes discursos, mas com disposição interior. Volte agora seus olhos para Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Leia comigo. Foi-te mostrado ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente. Observe este detalhe. Justiça, misericórdia e humildade caminham juntas, separadas. Elas se distorcem. Eu não digo isso para apontar soluções rápidas, nem para sugerir que sociedades complexas se curam facilmente. Digo para convidar você a observar onde tudo realmente começa. Antes das ruas, antes das palavras públicas, antes dos confrontos visíveis. Começa na forma como cada coração lida com o diferente. Fique com isso em silêncio por um instante. Leia novamente esses versículos. Observe suas próprias reações quando alguém pensa diferente de você. Às vezes, a restauração de uma nação começa em um lugar que ninguém vê. No momento em que alguém escolhe ouvir antes de reagir, permaneça comigo mais um pouco nesta observação silenciosa. Há algo que muitos não percebem. Quando leem as Escrituras, elas falam tanto do tempo quanto do coração. Não apenas do que acontece, mas de como as pessoas passam a sentir. Quando certos padrões se repetem, uma nação não se divide apenas por ideias opostas, mas pelo cansaço acumulado de não se sentir compreendida.
Observe isso com atenção, porque esse detalhe costuma passar despercebido. Abra sua Bíblia agora no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Leia comigo devagar, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Repare que o texto fala de tempos antes de falar de regras, quando os tempos mudam rápido demais. O coração humano tenta se adaptar, mas nem sempre consegue acompanhar. Surge então uma sensação de deslocamento e como se o chão estivesse sempre se movendo. Poucos percebem isso quando leem este versículo. Mudanças constantes, sem discernimento, produzem inquietação, e a inquietação prolongada gera divisão. Observe comigo o mundo ao seu redor. Ritmos acelerados, informações contínuas, opiniões lançadas sem pausa. Quando não há tempo para refletir, a reação substitui o entendimento. Leia agora Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Veja como essa frase simples carrega a profundidade. Quando uma sociedade perde o senso de tempo, de espera, de maturação, de silêncio, ela começa a se fragmentar emocionalmente. Cada grupo passa a exigir respostas imediatas para dores profundas. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. A pressa enfraquece a sabedoria coletiva. Volte seus olhos para Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir. Quem se apressa erra o caminho. Observe como a Escritura conecta pressa e erro, não intenção e erro. Muitas divisões não nascem do desejo de fazer o mal, mas da incapacidade de parar e discernir. Quando você compara isso com o que vê hoje, algo começa a se encaixar. Pessoas cansadas pensam menos, escutam menos, sentem mais medo. E o medo, como já observamos, aproxima por afinidade, mas separa por desconfiança. Assim formam-se grupos que falam muito entre si, mas quase nada uns com os outros. A nação continua existindo no mapa, mas se fragmenta na experiência diária. Leia comigo agora Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos. Repare na ordem das palavras. Examinar vem antes de voltar. Não há restauração sem reflexão. Não há retorno sem pausa. Esse convite não é coletivo, apenas é pessoal. Cada coração é chamado a observar seu próprio caminho, antes de exigir mudanças externas. Eu não digo isso para sugerir que o mundo deva parar, nem para negar a complexidade dos tempos atuais. Digo para lembrar que, quando o interior humano perde o ritmo, o exterior se desorganiza. Uma nação pode suportar diferenças profundas, mas não suporta por muito tempo a ausência de escuta, de tempo e de reflexão. Permaneça um instante em silêncio. Após ler esses versículos, observe como você reage à pressa, à mudança, ao conflito. Às vezes, a divisão que parece política, cultural ou social é na raiz. Uma alma coletiva exausta, clamando por tempo para compreender. Guarde essa observação no coração. Ainda há algo importante a ser visto. Quando falamos de divisão, algo que começa pequeno, quase invisível, mas que transforma tudo ao redor. Caminhe comigo mais um pouco neste olhar atento. Existe algo que quase sempre passa despercebido. Quando se fala de divisão entre povos e nações, a linguagem. Antes que a ruptura se torne visível, ela se instala nas palavras. Não apenas no que é dito, mas na forma como se passa a dizer. Quando as palavras perdem o cuidado, o coração começa a se fechar. Observe isso comigo, porque esse é um dos sinais mais silenciosos e mais profundos. Abra sua Bíblia agora em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Leia comigo com atenção. A morte e a vida estão no poder da língua. Repare que não falo aqui de armas, nem de forças externas, mas de palavras. Poucos percebem isso quando leem esse versículo. A língua não cria apenas comunicação, ela cria ambientes, onde as palavras ferem continuamente. A confiança se retira, onde a linguagem humilha. O diálogo se torna impossível. Observe o mundo ao seu redor. Palavras lançadas sem pausa. Rótulos substituindo nomes.
Frases curtas carregadas de julgamento. Quando a linguagem se torna arma, a escuta se torna risco. Leia agora comigo. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação. Veja como o texto não pede silêncio absoluto, mas edificação. Falar não é o problema. Falar sem intenção de construir é... Existe um detalhe aqui que quase ninguém comenta. Uma nação começa a se dividir quando as pessoas passam a falar sobre o outro, mas já não conseguem falar. Come o outro. O discurso cresce, mas o encontro diminui, e quando o encontro desaparece, o outro deixa de ser pessoa e passa a ser ideia. Símbolo. Ameaça. Leia agora comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Observe a ordem. Ouvir vem primeiro, falar vem depois. Ira vem por último. Quando essa ordem se inverte, a confusão se instala. A Escritura não ignora o conflito, mas ensina um ritmo para atravessá-lo, sem destruir o vínculo. Eu não digo isso para pedir palavras perfeitas, nem para negar a dor que muitos carregam. Digo para lembrar que, quando a linguagem perde a mansidão, ela perde também a capacidade de curar. Uma sociedade pode sobreviver. Opiniões diferentes, mas dificilmente suporta por muito tempo. Uma comunicação que só sabe ferir. Volte seus olhos agora para Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor. Repare como algo simples é apresentado como poderoso. Brandura não é fraqueza, é domínio interior. É a escolha consciente de não devolver. Na mesma medida, poucos percebem como pequenas respostas brandas podem interromper ciclos longos de hostilidade. Permaneça em silêncio por um instante. Observe suas próprias palavras, especialmente quando há discordância. Pergunte-se com honestidade: minhas palavras constroem pontes ou levantam muros? Às vezes, a restauração começa não com grandes mudanças externas, mas com uma frase dita de forma diferente. Em um momento decisivo, guarde isso no coração. Ainda há um último olhar a ser feito. Um que não fala de estruturas nem de palavras, mas daquilo que sustenta tudo, quando as diferenças permanecem. Permaneça comigo neste último olhar, com calma. Depois de observar o coração, o medo, o tempo e as palavras. Há algo que sustenta tudo, quando as diferenças não desaparecem, porque elas quase nunca desaparecem. As Escrituras chamam isso de amor perseverante. Não um sentimento passageiro, mas uma decisão interior que mantém o vínculo, mesmo quando o acordo não é possível. Observe isso comigo, pois aqui tudo se aprofunda. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Leia devagar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Repare que não se trata de ingenuidade, mas de resistência. O amor bíblico não ignora conflitos. Ele escolhe não abandonar o outro por causa deles. Poucos percebem isso quando leem esse texto. Suportar não é concordar. É permanecer humano. Quando o vínculo é testado, observe o mundo ao seu redor. Muitas rupturas não acontecem porque as pessoas discordam, mas porque desistem umas das outras. Quando a desistência se torna comum, a divisão deixa de ser exceção e passa a ser cultura. Leia agora comigo, Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se é possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Veja como a Escritura reconhece limites. Se é possível, mas também chama a responsabilidade pessoal. Quanto depender de vós. A paz aqui não é imposição, é disposição. Existe um ponto silencioso que quase ninguém comenta. Uma nação se sustenta quando ainda existem pessoas dispostas a não devolver o mal. Na mesma medida, volte seus olhos para Provérbios, capítulo 20, versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera no Senhor. A vingança acelera a ruptura. A espera, embora difícil, cria espaço para que o ciclo não continue. Leia agora comigo, Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos.
Observe a palavra suportai. Ela sugere peso, esforço, decisão. O perdão bíblico não apaga a dor, mas impede que ela governe o futuro. Onde não há perdão, a memória se transforma em prisão. Eu não digo isso para romantizar conflitos, nem para sugerir que tudo se resolve facilmente. Digo para lembrar que quando as diferenças permanecem, e elas permanecem, o que define o destino de uma casa, de uma comunidade ou de uma nação, é o que se escolhe cultivar no meio delas. Permaneça um instante em silêncio. Volte às palavras que lemos juntos. Observe onde você tem desistido de ouvir, de esperar, de suportar. Às vezes, a resposta mais profunda não está em mudar o outro, mas em decidir quem você continuará sendo em meio à divisão. Se quiser, escreva nos comentários qual versículo mais tocou o seu coração hoje, não para debate, mas como testemunho de reflexão. E agora, deixa essa pergunta repousar em você, sem pressa. Quando as vozes discordam e os caminhos se afastam, o que ainda é capaz de manter o amor de pé?